O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! A política está ganhando cada vez mais espaço em nosso dia a dia. Não que ela não tivesse importância antes, mas agora a impressão é que o brasileiro está buscando um envolvimento maior com questões que antes eram deixadas de lado. Críticas a governos e parlamentares, indignação frente a escândalos de corrupção, manifestações tomando as ruas. Um prato cheio para análises e estudos de cientistas políticos. Uma das referências na área é Emerson Urize Servi, doutor em ciência política, professor na UFPR, pesquisador e convidado de hoje do Persona. Servi, bem-vindo. Olá, Marcos, tudo bem? Servi, a gente passa por um momento de efervescência na política brasileira, né? Parafraseando um ex-presidente, nunca antes na história desse país a gente teve tanta movimentação. O Brasil está mudando? Olha, Marcos, eu acho que nós estamos conseguindo dar visibilidade para um traço, para uma característica do brasileiro que nós não tínhamos condições de ver antes, né? O que eu quero dizer com isso? Essa ideia de que nós estamos mais interessados em política agora do que antes, ela não pode ser comprovada, né? O que nós podemos perceber é que hoje nós temos mais ferramentas, mais instrumentos para participação. Instrumentos esses que não existiam antes. Então, antes, as pessoas podiam até ter posições, podiam até ter interesse em participar, ter até opinião formada, mas elas não conseguiam expressá-las, né? Expressar essas opiniões. Hoje é muito fácil expressar opinião. Hoje nós temos ferramentas, instrumentos. As redes sociais serviram para isso. A sociedade está mais urbanizada e mais urbanizada, a urbanização faz com que as pessoas fiquem mais próximas, né? Além da proximidade, nós também criamos, nas últimas 3 décadas no Brasil, uma tradição de práticas democráticas institucionalizadas. Então nós estamos tendo eleições periódicas, nós já prevemos quando nós vamos voltar a discutir, e vamos discutir o quê? Se nós vamos discutir política local, política estadual ou nacional. Então nós temos agora uma certa educação pela experiência, né? Pelo tempo que nós estamos passando por essas práticas democráticas, aliado à disponibilidade de instrumentos para participação, né? Então isso tudo faz com que as pessoas tenham melhores condições para expressar suas opiniões a respeito de política. Canais aí. Isso não é necessariamente bom, não é? É diferente. A gente vê exemplos absurdos. Exatamente. Isso é uma coisa importante de entender. O debate democrático, o processo democrático é importante. O debate é fundamental, não necessariamente para o resultado final do objeto que está sendo debatido, mas para a educação democrática. Nós não temos resultados melhores ao final de um processo, necessariamente porque esse processo teve mais debate. Às vezes, um processo com muito debate gera resultados negativos, ou não tão bons quanto se nós não tivéssemos tido tanto debate. Então é um equívoco comparar resultado objetivo com qualidade do processo. A qualidade do processo ter debate durante o processo é fundamental para educar as pessoas à democracia, à tolerância, ao debate, ao respeito à diversidade, ao respeito à opinião do outro, principalmente respeitar o respeito ao que o outro possa emitir a sua opinião, né? Mas o resultado objetivo vai depender de outras coisas. Por exemplo? Por exemplo, é a disponibilidade dos atores com força política para tomar a decisão, né? Então, quando nós falamos, olha, nós precisamos de uma sociedade democrática e que todos possam participar do debate, isso é uma característica de uma sociedade. Mas não necessariamente isso remete ao fato de que todos terão o mesmo poder de influência no processo. Todos debaterem não significa que o poder está desconcentrado. Não adianta todo mundo debater, chega lá na hora de decidir, vem alguém e passa por cima. Os mesmos 2 ou 3 que decidem, né? Então, a desconcentração do poder decisório é uma dimensão que está, sim, ligada à maior abrangência do debate, mas não é necessariamente uma consequência do debate, né? Então, o que nós temos tido na experiência democrática brasileira é uma ampliação do debate, que não vem sendo acompanhada da desconcentração do poder decisório. O seu interesse por política começou quando, Sérgio?
Meu interesse por política, olha, eu vou te dizer, eu sempre tive um pouco de interesse por política. Eu me lembro que eu era jovem. Jovem com quantos anos? Eu era bastante jovem, em torno dos 15 anos. Uhum. O que hoje parece ser muito jovem. Quando você tem 15 anos, você pensa que é muito velho. Eu estava vendo acontecendo a Constituinte no Brasil, entre 87 e 88, né? E havia na televisão um programa toda tarde com uma mesa redonda de debates dos deputados constituintes que estavam lá para discutir Ulisses Guimarães, aqueles nomes? Não era baixo clero. Não. O baixo clero? Eram os deputados das subcomissões. Olha, tem uma subcomissão aqui, o dia tal é para a subcomissão. E eu ficava assistindo aquilo, eu achava aquilo muito interessante. Seria como a gente assistir TV Câmara hoje? Ou... Era mais específico, porque mais eram questões mais específicas. E eu me lembro que meu avô olhava aquilo e falava assim, mas por que isso? O que você está fazendo aí? Vai jogar bola, vai fazer alguma coisa. E eu ficava lá acompanhando a Constituinte. Então já vem de longa data esse meu interesse. Embora eu não tenha feito nenhuma previsão de vida de ser cientista político desde aquele tempo, né? Eu nunca imaginava que iria acabar sendo cientista político ali acompanhando a Constituinte. Era mais um interesse de curiosidade mesmo. Nessa época você estava em Andirá. Andirá. Você nasceu em Andirá? Eu nasci em Andirá. Embora a minha certidão de nascimento conste que eu nasci em Cambará, que é uma cidade vizinha. Próximo. Na verdade, eu morava em Andirá e havia uma prima do meu pai que era amiga de um médico em Cambará e fez com que a minha mãe fizesse todo o pré-natal e fosse ter o parto lá, o meu e do meu irmão, em Cambará. Do meu irmão mais velho. Só o meu irmão mais novo é que nasceu em Andirá. Então, eu nasci em Cambará. Minha mãe foi para Cambará, eu nasci e voltei para Andirá. Minha certidão de nascimento é de Cambará, mas eu sou andiraense. E ficou por lá até que idade? Eu fiquei por lá até mais ou menos esse período, quando eu fui fazer o que era segundo grau na época, hoje é ensino médio. E aí, por uma dessas mudanças da vida, eu sempre nasci na cidade, embora uma cidade pequena, mas era uma cidade, eu resolvi fazer colégio agrícola, um colégio interno, morar num colégio interno aos 14 anos. E fui fazer esse colégio interno e sou técnico agrícola, do ensino médio, né? Além do ensino médio, tenho ensino médio técnico, e eu posso te dizer que isso mudou a minha perspectiva sobre o Brasil. Por quê? Nós temos no Brasil uma parcela da nossa sociedade grande, que é uma parcela de brasileiros que trabalham desde muito cedo e tem uma responsabilidade com a família e responsabilidade econômica, inclusive, que nós não levamos em consideração, né? Esses jovens do campo, porque eu era uma minoria, nós éramos uma minoria dentro do colégio agrícola, né, que tinham saído da cidade para ir para o colégio agrícola. A imensa maioria era de filhos de pequenos agricultores, pequenos e médios agricultores, que iam fazer formação técnica para voltar para suas propriedades. Então, levar o conhecimento técnico para lá. Então eles já trabalhavam antes de ir para lá e já tinham responsabilidades. Então, quando eu cheguei no colégio agrícola e passei a ter responsabilidades do tipo, olha, tem uma escala e você vai ter que, nesse final de semana ou nesse feriado, você não vai ter feriado, não vai viajar, você vai ficar cuidando aqui do aviário. E se você não der ração para as aves, elas vão morrer de fome, né? Então, isso para eles já era normal, né? Isso no Brasil, para a população urbana, é algo muito estranho, né? Nós hoje, quando você fala um menino de 14 anos, o menino de 14 anos sequer sai de casa. Nós achamos um absurdo quando isso acontece. Dentro da população urbana, mas na população rural, já há uma responsabilidade muito grande por parte desse segmento. E eles são a base da economia do Brasil. Então, eu conheci um Brasil que eu não conhecia e que eu não teria tido a oportunidade de conhecer se eu não tivesse feito se eu não tivesse tido essa opção. E aí o apoio da minha família também, de ter ido para o colégio agrícola. E quando você concluiu lá, qual foi a sequência? A sequência natural era, eu sempre gostei muito de mais animais do que lavoura, né? Tanto que durante o colégio houve uma greve dos professores, era um colégio estadual, né, aqui em Castro. Houve uma greve dos professores e eu e um colega, eu e um amigo, aproveitamos a greve e fomos até o interior de São Paulo, Ribeirão Preto, fazer um curso de uma semana de inseminação artificial em bovino de leite.
Nós voltamos já como inseminadores, inseminamos algumas vaquinhas lá naquela época, já devo ser tataravô mais ou menos desse período. Então eu sempre tive mais interesse pela área de pecuária. Imediatamente após a conclusão do meu ensino médio, eu fiz vestibular para medicina veterinária e comecei o curso de medicina veterinária. Onde? No interior de São Paulo, em Presidente Prudente. Presidente Prudente. Eu comecei o curso, era uma universidade privada, eu não tinha condições de pagar a mensalidade, paguei a matrícula e fiquei esperando o financiamento estudantil, né, para ver se eu conseguiria. Quando eu percebi que o financiamento estudantil não ia sair, eu tinha que ter uma alternativa, né? Eu não sabia o que fazer, porque eu não conseguiria ficar na universidade. No final de semana, eu fui a uma banca de revistas comprar uma Globo Rural, que é a principal revista desse ramo, para ler durante o final de semana, que eu ia ficar o final de semana lá sem ter nada para fazer. Não tinha internet? Nada, não tinha internet. E no fundinho da banca, assim, hoje quase não existem mais bancas, né? Lá no pé da prateleira tinha um livro, Manual de Redação do Estado de São Paulo. No início dos anos 90, era um dos poucos manuais de redação que existiam, do jornal Estado de São Paulo. É um importante manual de redação na época. Ao invés de comprar a Globo Rural, eu comprei esse manual. Não fazia grande ideia do que seria. Pode parecer loucura, mas eu li o manual de redação do Estado de São Paulo de cabo a rabo no final de semana. Chegou no domingo à noite, quando eu terminei o manual, eu falei assim, olha, eu vou mudar, vou fazer jornalismo. Aí tranquei a faculdade de medicina veterinária e no ano seguinte entrei na faculdade de jornalismo, na qual eu me formei. Em Ponta Grossa. Em Ponta Grossa, na Estadual de Ponta Grossa. Comecei a minha atividade profissional. Na verdade, eu tinha uma dupla atividade profissional. Eu era correspondente de uma revista gaúcha, também muito importante na área agrícola, que é a revista chamada, na época, era uma revista importante chamada A Granja, mas era uma revista de circulação só entre os proprietários rurais. E fazia também a minha atuação no jornalismo diário, né, primeiro em Ponta Grossa e depois aqui em Curitiba. Com impresso. Com impresso. Né. Eu trabalhei um pouco em rádio, um pouco de rádio esportivo, mas foi muito pouco, o período foi muito pequeno. Aí eu entrei no jornalismo impresso e no jornalismo diário eu trabalhava muito com cobertura de política. Né. Isso me despertou um interesse por estudar mais política. Uhum. Acabei fazendo uma especialização na época em ciência política e quando aqui em Curitiba eu resolvi fazer mestrado em sociologia. E quando eu entrei no mestrado, comecei a dar aula, também nos cursos de comunicação, cursos de jornalismo. A partir daí, eu decidi que iria mudar de carreira, a minha carreira era acadêmica, e saí das redações, né? Encerrei minha carreira como jornalista, embora eu ainda seja sindicalizado, tenho a carteirinha ainda, com muito orgulho. E depois fui fazer doutorado em ciência política, trabalhei durante 10 anos em instituições de ensino superior privadas. Né? Eu sou de uma geração de professores intermediária. Né? Antes da minha geração, o Estado brasileiro, né, a Universidade Pública Brasileira formava o seu professor. Então, os professores entravam ainda sem formação e iam fazendo sua formação ao longo da carreira. Então, eles faziam mestrado e doutorado já como professores das instituições de ensino públicas. Na minha geração, o Estado resolveu mudar isso. Então, ele aceitava a entrada de docentes e pesquisadores desde que já estivessem formados. Então, primeiro você fazia doutorado, primeiro você fazia mestrado, doutorado, aí abriam os concursos para doutores e aí você entrava, que foi o meu caso. Né? E foi o caso de todo mundo que entrou aí na década passada. Mas, basicamente foi isso. Essa mudança de 2012 na lei federal, ela retoma um pouco essa característica anterior. Né? Então hoje você tem concursos para mestres, né? E aí depois que ele entra, que ele vai fazer a carreira. Me parece que a minha geração foi uma geração em que deu uma certa economia para o Estado, né? Porque nós estávamos trabalhando nas instituições privadas, fazendo pesquisa nas instituições privadas e estudando. Né? E já chegamos para as instituições públicas já com a formação completa, ou
completa nunca estará, né? Mas Sim, pelo menos sim. formalmente estamos nesse nível do nível de doutorado já. Tá certo. Rápido intervalo e nossa conversa com Emerson Servi continua no próximo bloco. Até já. Persona está de volta, hoje recebendo o cientista político Emerson Servi. Servi, a gente vive esse momento de agitação política, temos aí a Lava Jato. O que você acha que a gente vai mudar ou isso é um fogo de palha? Depende, a gente só consegue fazer uma avaliação das consequências desses fenômenos políticos depois que eles acontecem. Mas com a tua experiência, com quem você tem acompanhado durante esses anos, a gente pode ter esperança que agora vai ter alguma coisa diferente? Claro, a esperança a gente tem que ter sempre, senão é a última a gente que morre. Agora, não dá para fazer previsões. Há um importante cientista político no Brasil que diz que nós precisamos, como cientistas políticos, sabemos apenas duas coisas. Né? Quais? A primeira é quem vai ganhar a próxima eleição. E a segunda, saber explicar por que nós erramos na nossa previsão. Né? Eu diria a mesma coisa para as consequências da Lava Jato. O que é que vai acontecer com a Lava Jato? Seria um exercício de futurologia. Qual é a novidade atual? É o que já aconteceu, né? O que não tinha acontecido até então. Nós tínhamos uma tradição no Brasil. Primeiro, a nossa tradição mais antiga era de nunca punir responsáveis por corrupção. Depois, nós passamos a ter uma importância maior da sociedade frente ao Estado e a sociedade passou a cobrar alguma punição. E aí, o nosso Estado começou a punir os agentes públicos que, dentro do processo de corrupção, são aqueles que se corrompem, não os corruptores. Né? Então, essa era a nossa tradição. Então, descobrimos um desvio no setor de saúde. Então, quem é que nós vamos punir? O diretor do hospital, o provedor, o secretário de saúde, o responsável pelo... peixe grande. Ou no máximo, o ministro. O que a gente não tinha feito até a Lava Jato era começar a punir os verdadeiros corruptores, que são aqueles que estão fora do Estado. São os empresários. No caso da Lava Jato, são os empresários. Até então, todas as vezes que a gente via uma denúncia de corrupção, nós víamos os políticos nas páginas policiais e os empresários na coluna social. Não era isso? Hoje é que nós estamos vendo os políticos nas páginas policiais. Isso já é um avanço. E pedindo habeas corpus que estão sendo negados. Hein? Isso é, sem dúvida, um avanço. Agora, esse avanço vai se perpetuar ao longo do tempo ou ele está restrito apenas a um momento da nossa história? A gente vai ter que esperar para ver. Né? Tomara que não esteja restrito a apenas um momento. Porque nós já tivemos, como sociedade, uma grande decepção nessa última década e meia. Né? A gente não pode esquecer que o PT chegou ao governo em 2002 porque a nossa sociedade estava cansada de corrupção, de desmando, de desmandos na área econômica, desmandos morais, e o PT era, naquele momento, a salvação. Tanto que o slogan era esperança, né? Esperança vencendo o medo. Isso. Então, o PT era o partido que nunca tinha chegado ao poder e que, quando chegasse ao poder, faria diferente. Então, era uma expectativa. E a sociedade brasileira depositou a confiança. Tinha passado 22 anos prometendo ser diferente. Ser diferente. Não foi o que aconteceu. E o PT tem que ser responsabilizado por isso. A atual geração de dirigentes do PT e de governantes do PT. Eles são responsáveis por não terem combatido, no âmbito do Executivo, as práticas que sempre aconteceram dentro do Estado brasileiro e que eles prometiam que não repetiriam. Continuaram fazendo. É diferente de dizer que é o PT que inventou a corrupção no Brasil. Né? O PT não inventou nada. Né? Mas o PT tem uma dívida com a sociedade brasileira, que é não ter feito o que ele prometeu fazer. Né? E, ao contrário, manteve. Você pode ter uma série de justificativas do tipo, olha, sem isso não haveria governabilidade. Ok, mas é um ônus. Né? Então, aliado a isso, o que nós tivemos também nessa última década, Marcos, foi uma ampliação, um aprofundamento dos mecanismos de investigação, né, e da legislação de punição para atos de corrupção. Então, nós temos, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, que é de 2011. É uma lei importantíssima. Né?
Agora você tem nos portais de transparência acesso a informações e nós, com o tempo, aquilo que a gente estava falando no bloco anterior, né? Com esse processo de aprendizagem, a gente vai desenvolver a prática de olhar e antecipar as coisas. Hoje, os portais de transparência servem mais para denunciar o que foi feito de errado. Licitações erradas, preços máximos superfaturados, sistemas de concessão muito estranhos de serviços públicos. Com o tempo, eu espero, tenho esperança, que a sociedade brasileira passe a olhar para esses portais de transparência de forma a prevenir atos irregulares. De que forma? De que forma? Olha, se uma prefeitura divulgar um edital de licitação, de compra de itens para merenda escolar. Esse acompanhamento já começa a partir daquele momento. Antes da abertura dos envelopes na licitação. Dá para você olhar lá e ver assim, olha, espera aí, mas 1 litro de leite a esse preço máximo? Não é possível, tem alguma coisa errada. Né? 1 quilo de feijão a esse preço? Então, e essa informação que é pública hoje não era antes. E isso, a meu ver, é uma qualidade, é um ganho no controle. Agora nós temos, em 2013, a aprovação pelo Congresso da lei anticorrupção, né? Que pune, além da empresa, também os proprietários e diretores e sócios das empresas. Esses deixam, porque o que acontecia no Brasil? Nas raras vezes em que um empresário era punido por ter desviado recursos públicos, por exemplo, ou por ter superfaturado no fornecimento de algum produto a um ente público qualquer, o que esse empresário fazia? Ele encerrava aquela empresa, porque a empresa tinha ficha suja, ele abria outra empresa e continuava fazendo as mesmas coisas. O outro CNPJ. Às vezes colocavam laranja. Colocavam laranja só para não... Vamos mudar para que nada mude. A lei de anticorrupção, ela pune também o CPF, não é mais só o CNPJ. O CPF dos proprietários e dos diretores. Não é? Então, essa lei é outro ganho para a nossa sociedade. Então, é mais um mecanismo. Ainda falta muito, mas é mais um mecanismo que a gente tem de controlar e de tratar a corrupção da forma como ela deve ser tratada, nos dois polos. Tanto o corrompido, tanto aquele que se corrompe, que é o agente público, quanto o corruptor. Não é baixo o número de agentes públicos exonerados do Serviço Público Federal por ano por conta de envolvimento em improbidade administrativa. Não é baixo, é alto. Tá? No entanto, a gente sempre pega uma ponta só. A outra ponta, que é a ponta do corruptor, aquele cara que chega com os 3%, olha, vamos lá e tal, essa sempre esteve mais solta e de mais difícil combate a esses atos. Agora, com esse aprimoramento da nossa legislação, que se deu na última década, basicamente, aliada a uma maior autonomia dos órgãos de investigação, né, em especial o Ministério Público e órgãos policiais, ainda que concentrado na esfera federal, né, temos muito a avançar ainda nos Ministérios Públicos estaduais e a Polícia Civil Estadual, de maneira geral, ela está muito atrás do que deveria estar, né, como um agente de segurança de Estado, quando na verdade ela se transforma em agente de segurança de governo. Mas o que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal tem feito, né, são indicativos de que esse arcabouço legal, né, vai resultar em efeitos positivos para o combate à corrupção no futuro. E outro equívoco que a gente tem, Marcos, que a gente tem que combater, é essa ideia de que porque agora a gente fala em corrupção, o nosso país está mais corrupto. É o contrário. Né? Ele sempre esteve. Aquela organização Transparência Internacional, ela mede a corrupção entre países, compara entre países e faz um ranking. Né? O que ela mede? O que ela pode medir? Porque o que é corrupção, o que é um ato de corrupção em um país pode não ser no outro. Né? Então como é que você vai padronizar isso? Né? O que ela mede? Ela não mede a corrupção, porque não dá para medir a corrupção. Ela mede a visibilidade da corrupção. Em países onde a corrupção é mais visível, onde se discute mais, onde há mais processos públicos, onde há mais denúncias, onde as denúncias resultam em pelo menos alguma investigação, ou seja, onde os atos não são jogados para debaixo do tapete, esses são os países mais transparentes. A ideia de transparência não é
liberdade de corrupção. Ninguém espera um país livre de corrupção, porque a corrupção está na sociedade. Sim. Né? Ela é do ser humano. Ela é do ser humano. Isso. E o que se espera é que tenhamos mecanismos de visibilidade e combate à corrupção. Você não consegue combater se você não der visibilidade a ela. A Transparência Internacional mede visibilidade. Então, a meu ver, nós temos melhorado muito no combate à corrupção. Pelo menos, nós não estamos empurrando ela para debaixo do tapete. Mas é aquilo que nós falamos no primeiro bloco, né? Tem que ver se isso vai continuar a longo prazo ou se é apenas um momento específico da nossa história. Lei da ficha limpa, que ganhos aí trouxe para a nossa política? Nenhuma palavra? Nenhuma. Nenhuma. Até Por agora. quê? Não, veja, em uma palavra é muito injusto. A lei da ficha limpa é uma tentativa de institucionalizar um controle que não pode ser institucionalizado. Eu me lembro que na época da discussão havia uma ministra do Supremo que dizia, olha, eu sempre fui contra a lei da ficha limpa por entender que ela não resultaria em nada positivo. Né? E nem vou usar o atual Congresso, que foi o primeiro a ser eleito pela lei da ficha limpa, né, como exemplo. Até porque a gente tem vários ali que, se fosse levada, acho que ao pé da letra, não deveriam estar e estão, né? Alguns que a gente julgava não ser ficha limpa, são ficha limpa. São ficha limpa. Foram eleitos, diplomados e assumiram o mandato. Né? Paulo Maluf é ficha limpa, segundo a lei da ficha limpa. Collor sofreu impeachment e está no Senado. Ficha limpa. Né? Os 50 deputados denunciados no Lava Jato no primeiro mês de mandato são ficha limpa. O atual presidente da Câmara é ficha limpa. Bom, por que isso acontece? Porque a gente não consegue institucionalizar o controle moral. O controle moral está nas relações entre as pessoas, está no valor que se dá às pessoas. Eu estava dizendo que essa ministra apresentou o seguinte argumento, olha, a lei da ficha limpa é necessária porque nós temos um fenômeno que é a migração de criminosos comuns, traficantes, assaltantes, para os cargos eletivos, e estes criminosos estão assumindo cargos eletivos para se livrar da justiça, porque eles passam a ter fórum privilegiado. Então nós precisamos ter uma lei que garanta maior celeridade, né, no julgamento e impedir que essas pessoas entrem. Então, na verdade, seria uma barreira para aqueles que são criminosos de fora da política, para usarem a política como defesa, como escudo contra a justiça. A primeira eleição para prefeito em 2012, com já a lei da ficha limpa em vigência, e a eleição para deputado em 2014, quando você olha quem foram os candidatos barrados pela ficha limpa e os crimes que eles cometeram, você percebe que a imensa maioria, 3/4 deles, são crimes cometidos contra o erário público. Então nós não estamos impedindo que aqueles criminosos de fora entrem. Né? E, basicamente, são políticos de cidades pequenas que não têm uma assessoria técnica que lhe garanta uma ação jurídica adequada para evitar processos, ou às vezes nem sabe. Muitos processos em tribunais de contas, né, que têm um julgamento extremamente político. E né? de pequenos municípios. Pequenas câmaras de vereadores, então o sujeito é presidente da Câmara de Vereador, é impedido de disputar uma eleição porque teve suas contas rejeitadas. Contas rejeitadas por questões técnicas. Enquanto um presidente de Câmara de uma capital ou de uma grande cidade não tem suas contas rejeitadas por características técnicas, porque ele tem assessoria para isso. Então, desse ponto de vista, ela é muito injusta, porque ela pega o pequeno, né? Ela pega aquele que tem menos estrutura para se defender, em especial dos tribunais de contas. Tá certo. Mais uma pausa e o Persona com Emerson Serve continua no próximo bloco. Até já.
Estamos de volta. Hoje o Persona recebe Emerson Servi. Servi, você é professor, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Como é que você tem sentido os debates entre os alunos sobre esses temas? Olha, a universidade brasileira, ela passou nessa última década por uma transformação que a gente ainda não conseguiu perceber todos os efeitos. Né? Tem uma dupla transformação. Primeiro, em termos de graduação, a gente está cada vez mais colocando alunos mais jovens na faculdade. Eu tenho dado aula para calouros com 16 anos. Estão votando pela primeira vez. O que significa que esse menino vai se formar com 20, 21 anos na graduação. Na minha opinião, isso é um crime que se faz contra uma pessoa, exigir que ela faça uma escolha de carreira que ela ocupe dos seus 16, 17, 18 anos já nesse turbilhão que é um curso superior. Que consequências a gente pode ter com isso? É muita imaturidade. O que acontece? A faculdade passa a ser uma extensão do segundo grau. Há uma imaturidade psicológica desse perfil de aluno. O segundo processo, a segunda transformação, é que a universidade brasileira se popularizou. Nós aumentamos muito o número de vagas, tanto nas universidades públicas quanto nas universidades privadas. Ainda assim, estamos muito longe do percentuais, digamos assim, civilizados da faixa etária, que é dos 21 aos 24 anos, que é a faixa de idade de ensino superior. Ainda estamos muito longe, inclusive da nossa vizinha Argentina, que tem um percentual muito maior de pessoas nessa faixa etária em cursos de ensino superior. Ao popularizar, ao ampliar a entrada, nós permitimos outras visões, novas visões de mundo. A universidade brasileira, em especial a universidade pública brasileira, ela sempre foi um reduto da classe média. A universidade pública é um reduto da classe média. São aqueles alunos que conseguem estudar, conseguem fazer cursinho, em escolas privadas fazem cursinho e aí entram nos cursos de maior concorrência. Então sempre houve. Com esse processo de ações de inclusão na universidade, seja inclusão social, seja inclusão racial, nós mudamos um pouco o perfil da universidade pública brasileira. Espero que para melhor. Pelo que eu tenho visto, mudamos para melhor. E só que nós só vamos ver os efeitos disso a médio e longo prazo. A médio e longo prazo. O que nós temos hoje é um efeito mais negativo, que é o efeito da resistência. É aquela coisa de que, olha, não foi feito para esses segmentos, nós estamos reduzindo a qualidade, quando nós sabemos muito bem que a qualidade tem muito mais a ver com quem está do lado de cá do que com quem está do lado de lá. Nós reduzimos qualidade quando nós colocamos pessoas com 16, 17 anos, independente da classe social. Isso na graduação. Agora, o que faz um menino de 16, 17 anos entrar na graduação? É já pensar no emprego. E essa é outra injustiça, a meu ver. Quanto que eu vou ganhar? Exatamente. Isso vai me dar uma carreira. Significa que aos 20 anos ele já está pensando em ter uma carreira. Aí a gente fala assim que nós temos que nos aproximar do padrão europeu. Na Europa, o menino se forma aos 26, 27 e tem um ano que ele fica viajando. Depois, ele vai começar a trabalhar lá pelos 30. Isso a gente não vê. Se a gente apresentasse essa proposta aqui no Brasil, ia ser um escândalo. Pelo contrário, trabalhar aqui no Brasil é um valor. E vai se aprender desde muito cedo. E isso é uma característica, não é um problema. Agora, esse mesmo efeito de popularização da graduação, ele se refletiu em menor proporção também na pós-graduação. Quando eu fiz 15, 16 anos atrás o mestrado aqui na UFPR, o curso que eu fiz oferecia 20 vagas. Hoje, a área tem 3 cursos de pós-graduação, só tinha um curso. Só tinha o curso de Sociologia de pós-graduação. Hoje tem Ciência Política, Sociologia e Antropologia. Para mestrado, eles oferecem mais ou menos 20 vagas cada um por ano. Triplicamos o número de vagas. E os 3 têm doutorado. Então você tem mais o doutorado que não existia 15 anos atrás, 20 anos atrás. E com uma diferença. Quando eu fiz a minha pós-graduação, não existia bolsa para todo mundo. Aliás, desculpa, não eram 20 vagas, eram 10 vagas. Hoje são 20 vagas em cada um deles. Havia apenas 2 bolsas para 10 alunos. Hoje, praticamente
todos os alunos que querem bolsa, que não trabalham e que precisam da bolsa para fazer. Tem bolsa. Então, nós mudamos muito esse perfil. Né? A consequência vai ser daqui 10 anos, daqui 15 anos, quando esse pessoal estiver no mercado de trabalho e com uma outra visão do papel da universidade dentro da nossa sociedade, que não pode se restringir apenas a olhar para o próprio umbigo. A universidade tem que ir além dela, tem que ir para a sociedade. Outro bloco, a gente estava falando da política, nessas movimentações todas na política. Você acha que os políticos vão precisar se reinventar aí para as próximas eleições? Eles precisam se reinventar permanentemente. Então, quando você conversa com um político hoje, né, você que pesquisa isso, às vezes tem que entrevistá-los e tal, e quando você faz isso ao longo do tempo, quando você pergunta para um político, escuta, como é que é, você está aí há 20 anos disputando eleições, como é que é isso? Ele diz assim, olha, hoje é muito mais difícil, hoje está muito mais complicado do que 20 anos atrás, né? Hoje é mais difícil convencer o eleitor, é aquele processo de aprendizado, né? Então, os políticos, eles têm uma característica, que é buscar sempre a concentração do poder para eles. É óbvio. Sim. Porque senão, se eles abrirem o espaço, eles vão estar cada vez mais dispostos a serem substituídos. Por quê? Porque eles estão na vitrine. Quem está fora não está na vitrine, não tem o ônus. Não é? Embora eles tenham como contrapartida o bônus. O que faz um parlamentar durante 4 anos? Campanha. Ele tem um gabinete para fazer campanha. Tanto essa guerra no Congresso é isso, né? Liberação de emendas parlamentares. Agora nós vimos dias atrás que, pela primeira vez nos últimos 19 anos, as contas públicas fecharam no vermelho. 1 bilhão. Ora, 1 bilhão no vermelho. Até o final do ano, o governo federal prometeu liberar para os deputados emendas parlamentares 5 bilhões. 5 vezes o que fechou no vermelho. E sobre isso não se fala nada, não é um escândalo, não é um absurdo. Né? Então, às vezes a gente dá valor muito diferente por não encontrar a proporção, né? Por não conhecer a devida proporção. Mas nós temos tido algumas mudanças no perfil dos nossos políticos, né? Em especial os políticos dos parlamentos. Né? E que, de novo, né? A mudança não significa que necessariamente é para melhor. Sim. Né? E o novo também não é necessariamente melhor. Acho que nós estamos... Ulisses Guimarães dizia que você não gosta desse congresso, é porque você não viu o próximo, né? E não viu o anterior. O fato é que por conta do nosso processo de transição, o argumento usado por aqueles que defendiam a transição, a democracia, era que os velhos eram um problema. Tínhamos que renovar, uma nova geração que seria a solução. Não foi necessariamente isso. A gente vê isso na nossa Assembleia, né? A gente vê isso na nossa... Até porque os novos não são novos. Não é? São novos no primeiro nome, né? Não netos, no segundo. Exatamente. Netos, sobrinhos, filhos. Eles não têm uma visão de mundo nova. Têm a mesma visão de mundo com a certidão de nascimento renovada. Uhum. E o sobrenome da certidão de nascimento é o mesmo. Sim. E por isso é que esperar que uma redução na idade, uma redução no perfil... gere mudanças fundamentais no nosso processo de representação, não é factível. Acho que nós já aprendemos isso também. Já não estamos mais acreditando, olha, precisamos de uma reforma política. Uhum. Né? Que não sai do papel. Vai sair do papel algum dia? Essa de 2015? Tomara que não. Tomara que não. É mudança para não mudar, né? Porque... Mas se mudar esse 2015 vai piorar e muito. O nosso sistema eleitoral e o nosso sistema partidário. Né? Quer dizer, a mudança não leva necessariamente a algo novo. Né? E foi feito por um Congresso eleito legitimamente, democraticamente, debatido. O processo lá dentro tem alguns problemas, característica da atual direção da Câmara, mas não podemos deslegitimar o processo. Né? São deputados eleitos. Agora, deputados eleitos com perfil e com uma visão de Brasil que é muito egocentrada, muito em torno do umbigo deles. Eles foram eleitos, eles precisam garantir as condições para manter seus mandatos. Né? Como eu estava te dizendo antes, um deputado eleito faz campanha durante 4 anos. Né? Um não eleito, quem vai disputar pela primeira vez, faz campanha durante 90 dias. Agora vai cair para 60, se for aprovado. Quem está sendo beneficiado?
A quem interessa ter menos espaço para discutir, ter menos espaço para debater? A quem já está eleito ou à sociedade? Ah, não, o argumento é que nós precisamos reduzir o custo das campanhas. Ora, reduzir o custo diminuindo o tempo não é reduzir o custo. Sim. Você vai manter o mesmo custo em menos tempo. O valor nominal pode até baixar, mas o valor unitário vai ser o mesmo. Exato. Né? Com o agravante de que você não está contribuindo para oferecer ao eleitor condições adequadas para ele poder comparar alternativas. Então, como é que você pode esperar? Nós reclamamos muito dos eleitores. Os eleitores reelegem, olha essa Assembleia, olha essa Câmara de Vereadores, todo mundo reeleito, os eleitores não sabem o que fazer. Bem, como é que você pode responsabilizar o eleitor se você não dá tempo para ele pensar, se você não dá condições para ele olhar as alternativas? Pelo contrário, você tira. E quando eu digo você, eu estou me referindo aos partidos políticos. Não dá para esperar que a legislação eleitoral resolva todos os problemas. Muitos dos problemas que estão aí são consequência das decisões tomadas nas direções dos partidos. Os partidos são todos iguais hoje? Majoritariamente. Todos seriam um exagero, mas há uns 99% de semelhança entre eles. Por exemplo, por que nós temos uma lei de cotas para as mulheres, de 30% nas listas de candidatos, e nós só conseguimos eleger 8% de deputadas no Congresso, 9%, 10% para as assembleias estaduais? Ora, porque os partidos não dão as mesmas condições para as mulheres. Os partidos dão menos dinheiro para as mulheres fazerem campanha e os partidos dão muito menos tempo de televisão para as mulheres. Né? Precisamos de uma lei para resolver isso? Não, se vier uma lei é capaz de piorar. Nós precisamos que a sociedade passe a cobrar os partidos políticos. Escuta aqui, por que só algumas mulheres recebem muito dinheiro? Por sinal, esposas ou filhas do presidente ou dos diretores do diretório estadual. Né? Por que as mulheres têm menos tempo? Aí ele vai dizer, não, é porque elas têm menos voto, o tempo de televisão é para o cara que é o cara chamador de voto, o candidato que puxa voto, o puxador de voto. O tiririca. Ok, mas você entende que enquanto você não colocar a mulher lá, ela não vai ter voto? Né? Então isso não é uma questão de legislação. Isso não é uma questão de nova regra, isso é uma questão de prática. Né? É outra dimensão, aquilo que a gente estava conversando no bloco anterior. Não é uma dimensão legal que vai resolver essa questão. Essa questão está na dimensão da prática democrática dentro dos partidos. Tá? E aí nós não falamos em democracia dentro dos partidos. Nós não falamos nisso, nós não tocamos nesse assunto. E isso é um dos grandes entraves para o avanço da nossa democracia representativa. E isso é uma das explicações para o distanciamento entre a sociedade e a política, né? Porque os partidos barram, as direções dos partidos elas acabam impedindo. Ao invés de serem pontes, elas são barreiras, são muros. Isso depende do envolvimento maior da sociedade. A sociedade cobrando os partidos. O problema é que quando a sociedade brasileira se envolve olhando para o lado errado. Ela se envolve olhando para o Congresso. Ela diz o seguinte, olha, eu vou bater no Congresso e o Congresso vai aprovar uma lei que vai resolver a questão. Não é? Quando na verdade não é. É a crítica que eu faço à entrada de maneira muito forte de instituições que não são instituições políticas na esfera da política. Por exemplo, os dois exemplos mais óbvios são a OAB e as instituições religiosas, CNBB e os ministérios evangélicos. Ora, o que eles fazem, ainda que bem intencionados, não são instituições especializadas em fazer política. Né? A OAB é uma instituição de classe. Ainda que bem intencionada, ela tenta esvaziar o poder político dos partidos para ter maior influência. Só que a influência não vai ser para o bem da sociedade como um todo. Né? A influência vai ser para o bem, em especial, daquela visão de mundo defendida pelos que fazem parte desse órgão de classe. Né? O que nós precisamos, de fato, é fazer com que a sociedade bata à porta das instituições que são as responsáveis por fazer política.
Ao invés de demonizar os partidos, nós precisamos cobrar mais dos partidos, cobrar responsabilidade. E não de maneira partidária, né? Mas de maneira responsável socialmente. Olha, todos os partidos precisam ter democracia interna. Né? Eles precisam dar mais espaço para as minorias, precisam dar mais espaço para jovens. Não pode haver listas. Lista fechada. Praticamente lista fechada de parentes. Então você tem partido nanico no Brasil, que é nanico só para o Brasil, mas é muito grande para algumas famílias. Porque o sujeito se candidata a presidente, o candidato a deputado federal é o sobrinho, a candidata a deputada estadual é a filha, e ele faz praticamente campanha no seu estado, tem um espaço nacional, mas ele fica concentrado ali, elege o sobrinho e elege a filha. Recebe ele nunca uma quantidade gigantesca de verba da verba partidária, fundo partidário, que fica na mão dele, da família. Tem casos já denunciados pela imprensa de partidos em que o presidente do partido, que gere o fundo partidário do partido, alugou um imóvel para ser a sede nacional do partido, do próprio filho, paga um valor muito acima do valor de mercado para aquilo, ou seja, falta democracia dentro da estrutura partidária. Não precisamos ir para o Congresso para exigir mudança de leis, precisamos exigir que os nossos partidos se atualizem, as lideranças partidárias, os diretores, os dirigentes partidários se atualizem. Este é o nosso próximo... Quando a gente conseguir resolver essa questão, será o nosso próximo pulo do gato. Tá certo. O Persona vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do cientista político Emerson Sebe. Sebe, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você pelo convite. Tá certo. Obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, Facebook e e-mail estão aí na tela. O Persona volta na próxima semana. Até lá.